Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje, vocês não vão nem acreditar. Tá aqui do meu lado. Meio atacante. Ele, Jussier. Jussier, seja bem-vindo. Bruxa, prazer. Obrigadão, viu, meu querido? Jussier, quem é você? Fala um pouquinho de você aí. Vamos lá. Jussier Ferreira Vieira, natural do Espírito Santo, capixaba. Isso. Ex-atacante do Cruzeiro, Bordeaux da França e alguns outros times. Eita, agora tem história pra contar, hein? Será que tem história, pessoal? Será que ele tem? Então vamos lá, vamos passar um pouquinho. Demetrio, solta na tela aí pra gente ver. Vamos lá, fala um pouquinho, Jussier. Toda hora chama você de Jussier. É. Fala um pouquinho dessa foto aí, esse time aí, essa época. Então, essa aí é a época do Bordeaux. Né, Bordeaux, eu cheguei em Bordeaux em 2007, proveniente do time do Lens, que é um time francês também. Eu não lembro qual data foi. Em Bordeaux eu usei 3 números. O número 15 quando eu cheguei, o número 10 e o número 20. Então isso, vamos dizer que foi mais pro final. Rodou, 2003. Bordeaux, na verdade, eu joguei quase 3 profissões quase 10 time? anos. É verdade. 3 posições. Nossa, cara. Tá aí, mesmo uniforme diferente, né? Mesma equipe. Ali na direita a gente pode ver o Mariano, que está hoje no Atlético. O Mariano? É o Mariano, nós jogamos juntos no Bordeaux. Olha aí, cara. Então, essa também é outra fase no Bordeaux, em algum ano que eu não sei qual que é. Tá aí o mesmo Bordeaux uniforme. Também, né? Bordeaux foi um casamento muito, muito bacana, que como todo casamento, altos e baixos, mas foi uma história maravilhosa. Aí nós temos outro período da minha carreira. Isso foi do Japão, esse time, ou de Dubai? Esse foi em Dubai, né? O Al-Wassal. Foi um período também onde que eu fui por empréstimo. Você ficou um ano? Eu fiquei simplesmente alguns meses. Foi um período onde que eu já fazia muito tempo que eu estava no Bordeaux. Uhum. E eu sentia necessidade de viver outra coisa, de passar um período fora. Como eu tinha um contrato ainda com a equipe do Bordeaux, então aí surgiu a oportunidade por empréstimo de alguns meses, foi tipo 3, 4 meses. Nossa, foi rápido. Então assim, experiência futebolística não foi tão rica, cultural também não foi rica, mas foi necessário, foi um período onde que havia essa necessidade de se parecer um pouco. Sim, experiência, né? Experiência, mas foi bacana também. Show. Aí foi lá no Bordeaux? Isso aí também no Bordeaux, no novo estádio do Bordeaux. Você fez uma história muito forte lá, né? Também, né? Foi. Isso aí acredito que foi Copa da Europa contra o Liverpool. Acredito que foi lá em Liverpool. Foi uma história muito, muito bacana com Bordeaux. Mais fotos aí, né, Demetrio? Agora tem esse vídeo. Será que time é esse aí, hein? Que você tava jogando na época? Vamos ver. Cruzeiro. Gente. Vamos lá. Mostrando os gols aí. Magrinho. Tava novinho, cara. Olha aí. Acho que eu tinha o quê? Não sei, 19? Olha. 19. Só a capa do Batman. Nossa, cara. Mas você era ligeiro, Cruzeiro, hein? O Cruzeiro é meu clube formador, né? O quê? Que ele é você? Sou eu. Que é isso? Meu Deus, já fez capoeira? Já fiz capoeira na minha infância. Eu falei brincando aqui. Mas é isso mesmo. Nossa senhora. Isso aí deve ser o Campeonato Mineiro. Não, mas você era... Alex. Desculpa te usar o termo aqui, mas você era encapetado, hein? Olha. Ligeiro, como dizem. Meu Deus do céu. Foi um período muito rico pra mim também. Período no Cruzeiro. Essa guarda é excelente. Você aproveitava mesmo o momento ali, não tinha olha só, eu nunca fui aquele atacante número 9, nato, matador, mas não? Eu... É mesmo? De vez em quando, sim, não, é verdade. Eu fiz alguns gols, mas assim, pelo número de jogos que eu tenho, você vai perceber que não foi algo enorme.
Não, foi sim. Mas eu gostava também, gostava de fazer uns golzinhos de vez em quando. Olha aí. Eu tive a oportunidade Olha aí, de jogar cara. com excelentes jogadores no Cruzeiro, que me ajudaram demais. Com o Pablo Sorin. O Sorin, você jogou na época do Sorin também? Joguei, peguei o Sorin. Olha aí. Olha. Tomara que não seja goleiro do Atlético, né? Faz tempo que eu não vi esses gols. Bacana. Olha. Ricardinho. Que história, hein? Quem diria, tá dando entrevista aqui para um jogador do Cruzeiro, um craque. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos às perguntas, vamos lá. Como começou sua carreira no futebol? Minha carreira no futebol começou através da minha família, né? Uma paixão que foi transmitida através do meu tio. Um pouco do meu pai também, porque eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 5 anos, mas eu sempre ouvi histórias do meu pai. Meu pai era jogador de futebol amador e apaixonado com vascaíno, né? Como nós somos naturais do Espírito Santo, então geralmente o Espírito Santo os torcedores mais para os times do Rio. Eu não sabia, não. E Vasco da Gama, então ele é apaixonado com Vasco da Gama. E o que é engraçado é que na década de 80 existia um jogador, um ponta-direita do Vasco, chamava-se Jussier. E foi por isso que o meu pai me deu o nome de Jussier, que não é um nome tão comum. Foi homenagem a ele? Na minha infância eu sempre tive vergonha do meu nome, porque não tinha mais ninguém que chamava Jussier, então eu me sentia alguma coisa única, mas não apreciava muito. Teve bullying não, né? Não tive bullying. Tá. Então a paixão pelo futebol surgiu aí, e como todo criança brasileira, eu sempre tive um sonho de me tornar jogador de futebol. Então, essa paixão eu alimentei ela sempre, né? Todos os dias saía de casa para jogar o meu futebol com os amigos. E não imaginava que poderia, né, se tornar o que tornou. Chique demais, viu? Parabéns, Cara, viu? Obrigado. Fez diferença e muita. Obrigado. Agora vamos fazer uma pergunta sobre o Cruzeiro. Vamos lá. Como é que era a convivência de vocês entre os jogadores? Excelente. Eu peguei uma fase no Cruzeiro onde que eu ainda era muito novo, né? Então, assim, eu senti um apoio muito grande daqueles jogadores, principalmente os mais experientes que estavam ali, na recepção deles comigo. Então, assim, foi um período onde que eu através desses jogadores, eu me senti muito em confiança e que me ajudou bastante. Então, assim, no centro de uma família, porque, assim, a convivência com os jogadores, e principalmente aqui no Brasil, diferentemente da Europa, a gente viaja muito, né? Às vezes a gente vai passar 2, às vezes 3 semanas fora da família, porque temos um jogo talvez em uma certa região, depois numa região próxima a gente tem outro jogo, então a gente aproveita para ficar já naquela zona ali, né? Então a gente passa mais tempo entre nós jogadores do que nossa própria família durante o ano. Então a gente se considera uma família. E naturalmente, como uma família, não é só bons momentos, existem altos e baixos, mas o que é bacana é quando todos né, estão ali pelo mesmo objetivo. Então, no meu período no Cruzeiro, eu senti muito isso. E logicamente, né, isso se tornou, no final das contas, em alguns títulos bem bacanas. Show de bola. Agora, teve algum jogador que você não dava bem? Assim. No Cruzeiro? Nunca. Sinceridade, nunca. E nos outros times, assim? Nos outros times? Você chegou, teve dificuldade, você falou, nossa, esse cara vai ser do meu time, eu tô vendo que eu vou ter dificuldade. Nunca. Assim, até pra ti, eu sempre talvez tive um pouco de dor de cabeça, pequenos problemas, que isso é natural, com os adversários, né? Vou te contar uma história, por exemplo, quando eu estava na França, toda vez que eu ia jogar contra um time, eu estava no Lens, que é um time no norte da França, primeira divisão, e toda vez que eu ia jogar contra o Bordeaux, né, o time que se tornou meu time em seguida, loucura. Eu tinha um problema com... Porque eu sou um Atlético Cruzeiro. Exatamente. Aí eu tinha um problema
com um certo jogador que, por eu ser atacante, ele sempre estava jogando na defesa, naquela minha posição. Então, é ele que era o defensor que devia me marcar. O que acontecia é que a gente sempre brigava. Sempre brigava durante os jogos. Aí, quando eu assinei no Bordeaux, a primeira coisa que eu pensei foi assim, putz, eu vou encontrar esse cara. Nossa, e Vai dar problema. Ixi. Mas o que acontece? Como eu te disse, a partir do momento que você chega num clube, né, primeiramente as pessoas que estão ali, eles querem te receber da melhor maneira possível para que você se sinta em casa e para que você possa poder, né, ambiente, né? Melhorar propor o ambiente. o melhor de você. Porque se todos ali estão com um objetivo comum, que é ganhar, né, que é ganhar títulos. Então, a ideia é o quê? Falar assim, poxa, deixa eu receber ele bem, porque ele vai estar à vontade, se ele estando à vontade, ele vai poder mostrar todo o potencial dele. Então, assim, quando eu cheguei já no primeiro dia, ele me cumprimentou, aí ele brincou comigo e falou assim, ó, agora a gente não pode brigar mais, viu? A gente tá no mesmo time. Nossa, graças a Deus. Aí já deu aquela apaziguada. Já deu aquela aliviada, né? Que bom. Então, mas assim, no mesmo time nunca. Nunca. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Na época que você estava no Cruzeiro, o técnico era o Luxemburgo? Olha só, eu tive alguns técnicos no Cruzeiro. Sim. O técnico realmente que me revelou, que me deu a primeira oportunidade, foi o Felipão. Foi o Felipão, sim. tá? Foi o primeiro técnico realmente que o meu primeiro jogo, né, que na verdade eu nem joguei, eu estava no banco, foi com o Felipão. Depois, aquele que realmente me revelou, vamos dizer assim, me deu outras oportunidades regulares, foi o Marco Aurélio. Aquele antigo treinador da Ponte Preta, conhecido, cabelo bem todo branquinho. Ele que me deu realmente a oportunidade de estar jogando regularmente no profissional. Então foi Filipão primeiramente, Marco Aurélio, depois Luxemburgo. Aí realmente que eu pude conhecer um nível, até com os jogadores que estavam ali, até com o projeto que existia na época com o Vanderlei e a sua equipe técnica. Depois do Vanderlei houve o Emerson Leão. Depois do Emerson Leão... Esqueci dele. Antes do Emerson Leão, na verdade, acho que foi antes do Emerson Leão ou depois do Emerson Leão, não lembro. Teve o PC Guzmão, que acho que o PC Guzmão foi em 2004. E o PC Guzmão, o Vanderlei saiu e o PC Guzmão ficou durante um tempo no Cruzeiro. Então esses foram os meus técnicos no período que eu estive no Cruzeiro. Foi durante 4 anos? Esses técnicos durante ali no Cruzeiro? Então, eu saí em 2005, janeiro de 2005, então joguei a temporada 2004 toda. Sim. A 2003 eu tive uma passagem, eu joguei um período, né? Eu participei de um período da Tríplice Coroa. Depois eu tive também uma experiência, uma pequena experiência no Japão. Então isso foi em 2003. 2002 eu estava com o Marco Aurélio e foi ali acho que foi no final de 2001, eu acredito, que eu comecei com o Felipão. Foi a primeira vez que... Então, assim, foi na verdade 2002, realmente 2002, 2003 e 2004. Uns 3 anos aproximadamente. 3 anos. Certo. Agora me explica aí, José, como é que foi trabalhar o tipo de trabalho do Filipão e do Luxemburgo? Como é que são os dois? A convivência? Que você achou de um pro outro? O nível de intelectualidade? Um é mais agressivo que o outro? Um é mais inteligente que o outro? O que você avalia nisso aí? O que você aprendeu? Tira essa dúvida aí. Filipão, na verdade, eu não vou conseguir trazer muitas informações, porque eu tive pouca convivência com ele, né? Certo. Na época, quando eu tive essa oportunidade com o Felipão, eu estava na base, né? No sub-17, sub-20. Então, eu passava a minha semana na categoria de base, na base, e aí quando eu era solicitado para um ou outro treinamento, e, eventualmente, como eu te disse, para um jogo. Então, assim, minha convivência com o Felipão era muito rara, né? Entendi. O que eu sentia, assim, eu sentia uma aura muito forte, né, positivamente assim, Felipão, como qualquer outro jogador da época profissional que eu pude, toda vez que eu subia para treinar com eles,
assim, a gente sentia porque você tá acostumado a ver na televisão, né? Sim. E quando você via ali, você fica assim meio que encantado, você não sabe como agir, você não tem muita noção, você fala assim, você vem pisando nos ovos também, porque Sim. você quando sobe profissional, você precisa, né, Verdade. logicamente, mostrar um certo respeito. Você, poxa, deixa eu pisar aqui É hierarquia, e as pessoas, né? lógico, Claro. e as pessoas vão te guiando também. Falam assim, ó, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Tá certo, grande exemplo. Então, Filipão sempre, logicamente, eu escutava tudo que ele tinha para transmitir, mas o treinador que eu consigo falar com mais propriedade é o Vanderlei. Porque, assim, foi um treinador que logicamente marcou a história do Cruzeiro, marcou a vida e a história de todos os jogadores ali que estavam ali presentes. E o Vanderlei Luxemburgo era já o Vanderlei Luxemburgo com outros títulos, já tinha passado pelo Corinthians, pelo Grandes Palmeiras, enfim, então o Vanderlei chegava e ele conseguiu trazer o Cruzeiro para um patamar que fazia muitos anos que o Cruzeiro não conseguia chegar em um patamar como era aquele, né? Tríplice coroa, né? Então, o Vanderlei a força do Vanderlei era a experiência dele, tá? Era um cara muito inteligente, tanto tecnicamente como taticamente. Ele estava rodeado, a comissão dele era dos melhores. Forte, né? Forte, muito forte. Então, assim, a excelência era a palavra-chave. Ele fez um trabalho muito bom no Cruzeiro, eu acho. Foi. A excelência, assim, eu nunca vivi um nível de excelência como eu vivi com o Vanderlei, sabe? Não era fácil, mas foi principalmente essa demanda pela excelência, essa busca pela excelência que depois me deu uma base muito forte para poder seguir a minha carreira. Então, eu sempre tinha, né, todos os ensinamentos do Vanderlei comigo depois que eu saí do Cruzeiro. Muito bom. Excelente. E tinha jogador que entrava em atrito com ele queria fazer um tipo de jogo e o jogador falava assim, eu vou fazer da minha cabeça. Olha só, no Cruzeiro, o Vanderlei era uma personalidade muito forte, né, e assim, todo mundo já conhecia o Vanderlei. E ele fazia questão, ele gostava do poder, né? Ele queria controlar tudo. E como funcionava, né? Logicamente, era carta branca para ele. Então, assim, ele não aceitava que fizesse diferente daquilo que ele pensava. Ok? Isso era muito claro. Ele tinha uma frase que a gente até ficava brincando entre a gente, que quando ele queria bater de frente com alguém, né? Se ele pedia para fazer alguma coisa e não fizesse da maneira como ele queria, ele xingava, entendeu? Tem assim, se você procurar hoje na internet, tem uns vídeos dele que ele, na época na época do Joãozinho, sabe, Joãozinho atacante, Sim. Filho, tá? Nós jogamos juntos, acho que foi em 2004 justamente, 2004, acho. E tem um vídeo onde na pequena reunião que a gente fazia antes do treino, o Joãozinho acho que chegou atrasado e amarrando o tênis assim, e ele ali falando horrores com o Joãozinho. E a frase que ele gostava muito de falar quando ele queria fazer medo no jogador era: você quer bater de frente comigo? Pensa uma coisa. É um trator batendo de frente com fusquinha. Você tem certeza? Cruz, credo. Ele metia medo, assim, quando ele estava falando, ele gostava que todo mundo prestasse atenção nele. Às vezes você tá assim, meio que viajando um pouco, aí ele batia a mão assim e falou assim, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Nossa Na frente senhora. de todo mundo. Então, assim, mas como eu te falei, foi uma exigência que fez com que, né, como ele tinha experiência, ganhou muitos títulos, ele sabia o caminho das pedras. Então ele estava ali para ensinar e a gente ouvia simplesmente. Não tinha muita paciência, às vezes, né? Acabou funcionando, vamos dizer assim. Eu acho que um técnico que me dava muito medo, se for jogador, acho que era o Leão. Emerson Leão. Nossa, ele passava uma sensação de fio desencapado, ele? Não. Não, olha só, o Leão, ele... Tinha muita paciência, não. Era dois personagens. Na verdade, o personagem... o que ele transmitia para a imprensa, para o exterior, né,
realmente te dá essa impressão. É um treinador que eu gostei muito de trabalhar com ele. É um treinador que protegia muito seus jogadores, entendeu? E mesma coisa, é um treinador que mirava a excelência, mas assim, é engraçado porque o que ele transmitia realmente, às vezes você poderia pensar dessa forma, né? Que é um cara assim que meio estourado, meio fio desencapado. Mas, entre nós, né? Era uma pessoa super leve, super tranquila. E, vamos dizer, menos exigente do que o Vanderlei. É engraçado isso. Olha. Mas eu gostei muito de trabalhar com o Leão. Aprendi muito com ele também. Foi um período para mim muito bacana. Interessante. E me fala uma coisa, a rotina dos treinos era muito desgastante? Olha, no Brasil sim. No Brasil sim, por exemplo, o Leão é um cara que gostava de treinar muito, tá? Então, fisicamente com o Leão eu evoluí bastante, tá? Era sofrido, não era fácil os treinamentos, mas assim, futebol, esporte, principalmente esporte de alto nível, você não pode treinar de uma maneira e querer jogar de outra. Então, assim, no jogo, logicamente você quer dar o 100%. Mas se o seu corpo não estiver preparado para dar esse 100%, aí você não vai conseguir, vai acontecer lesões. Então, o período com o Leão foi um período muito duro fisicamente, mas um período que igualmente me ajudou bastante. E no Brasil, assim, hoje, acredito que o futebol brasileiro, em nível de estrutura e de possibilidade de evolução, o que tem de proposta hoje em tecnologia, enfim, de tudo, acho que é um dos melhores do mundo, eu acredito. Assim, eu joguei no Brasil, joguei na França, então conheço muito bem o campeonato francês, joguei no Japão, né, e com certeza foi em 2003, com certeza houve uma evolução muito grande de lá até aqui, né? Estamos falando de 20 anos. Joguei em Dubai também, que pode ter acontecido uma pequena evolução, mas acredito que está muito distante ainda. Na França, para você ter uma ideia, o período onde que a gente trabalha mais forte é o período de pré-temporada. Logicamente, para eles ali, eles entendem que aquele período é o período de encher o reservatório para você suportar toda a temporada. E depois, durante, é só manutenção. Mas só que essa manutenção, durante a temporada, ela não é o suficiente. Então, você vai treinar ali 1 hora, 1h30 por dia, uma vez por dia, às vezes, dependendo qual que é o nível de competição que você está, quantas competições você está fazendo durante o ano, né? Se você joga 3 vezes por semana, né? Você joga, por exemplo, quarta, domingo, 2 vezes, né? No caso, quarta e domingo, 2 vezes por semana, assim, você não tem tempo de fazer nada, absolutamente nada, entendeu? Então, é muito descanso por causa dessa série de jogos. Então, e isso eu entendi, foi uma dificuldade que eu tive no campeonato francês, porque eu cheguei num clube chamado Lens, né, como eu disse, joguei 2 anos nesse clube. Fisicamente também foi muito difícil para mim, porque o futebol francês é um futebol físico, de força, não é um futebol técnico. Europeu, né? Mas se você pegar, por exemplo, uma Espanha, uma Inglaterra, onde é um futebol que é jogado mais pro ataque do que pra defesa, a França, se pegar o campeonato francês, por exemplo, cada rodada é 1-0, 0-0, 2-1 no máximo, você não vê 4-0, 3-0, 5-0, como na Espanha talvez, ou como na Inglaterra. Então, o que eu percebi? Quando esse período no Lens, que foi um período muito bom também para mim, foi um período onde fisicamente foi difícil, mas nos jogos eu me sentia muito à vontade, né? Quando eu cheguei no Bordeaux, eles não treinavam muito. E aí o que começou? Começou o desequilíbrio, quer dizer que eu treinava pouco, nós treinávamos poucos, né? Mas no meu caso pessoal, eu treinava pouco. E quando eu ia dar o 100% no jogo, que eu queria dar mentalmente, você tá ali, acabou que o meu corpo começou a não aceitar e não a resistir naturalmente, não respondia muito, aí começou a ter as lesões, né? Até que eu, buscando realmente que
o que, né, dentro do meu histórico, que não existia histórico, não tinha um histórico de lesões. Eu falei assim, são os treinamentos. E foi aí que eu tomei a decisão de levar um fisioterapeuta para a França para poder ter um complemento de treinamento para que meu corpo estivesse apto a suportar os jogos. Pois é, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você teve que levar um fisioterapeuta e o time não fornecia isso? Explica. Olha só, isso. tinha toda uma equipe, né, no clube, mas o clube tem uma filosofia. Entendi. E o técnico, por exemplo, quando ele define que nós vamos treinar 1 hora por dia, simplesmente porque daqui a 2 dias nós temos um jogo, você não pode fazer diferente. Se eu peço, né, um fisioterapeuta, ou até mesmo um preparador físico, gostaria de fazer um treino suplementar, ele fala, você tá louco? De jeito nenhum, o treinador vai me matar se eu fizer isso. Pois é, e aí? Pois é porque são filosofias. Então, como o treinador está no alto da hierarquia, sim, é uma hierarquia, né? Então, o treinador mandou, as outras camadas inferiores têm que respeitar. Mas eu, no meu caso, como eu, né, buscando sempre o alto nível e sempre evoluir, era necessário buscar o porquê aquilo estava acontecendo e como que eu poderia fazer diferente para continuar a minha evolução. Porque senão eu ia me perder ali, né, logicamente. Mas então, também porque você fazia diferença no time também. Com certeza. Então, por isso que abriu esse crédito, né? Você? Com certeza. Não, com certeza. Isso foi uma conversa que eu tive com os treinadores, onde que eu tinha que garantir, que eu falei assim, eu tô trazendo um profissional sério e que vai me ajudar. Aí eu falei assim, ok, então nesse período, por exemplo, eu nunca tive mais lesões, então isso também foi uma excelente decisão que eu tive na época. Interessante. E a dieta, alimentação, como é que era bem regrada? Eles cobravam muito? Né? Sempre foi, porque muito cedo, principalmente quando eu cheguei no Cruzeiro, você aprende, né, uma das primeiras coisas que você aprende, que você precisa entender o trabalho invisível. O trabalho que chamamos de trabalho de invisível, o que é? É o seu sono, é a sua alimentação, é a sua suplementação, né? É a sua siesta, que sim, você precisa, naquele momento entre 2 treinos, você precisa descansar, você precisa dormir, entendeu? Então é isso que nós chamamos de trabalho invisível. Então isso a gente aprende muito novo, tá? Então isso não é negociável. Quer dizer que qual é o seu objetivo? Por que você está aqui no Cruzeiro? Quero ser jogador profissional. Então aqui, seu caderno, tá vendo esse caderno de exigências aqui? E aqui está o trabalho invisível. Então se você não fizer, você não vai ser. Então isso se torna algo completamente natural na nossa rotina. E enfim, isso aí faz parte, né, do nosso cotidiano. Certo. E é necessário durante todo o período. Quer ser campeão, tem que fazer por onde? Não tem existe, vírgula, não tem nada. Não tem como te falar, existe... Não tem negociação. Não existe atalhos, não tem negociação. Quer dizer que você está aqui na frente, mas tem 30 atrás de vocês esperando você cometer algum vacilo. Quer dizer, olha só, se você ficar um dia sem... Cochilou, cachimbo cai. É isso. Exatamente. Cochilou, cachimbo cai. Exatamente. A concorrência, principalmente no Brasil, né? Nossa! Ela é gigantesca. Demais a conta. E essa rivalidade do Atlético e Cruzeiro existe mesmo entre os jogadores? Você passou essa época aí? Na minha época existia, né? Na minha época existia bastante. Não mudou muito não, né? Parece, né? Acredito que não tenha mudado. Continua sendo um grande clássico com bastante rivalidade. Então, é aquela velha história, né? Assim, você pode perder qualquer jogo no ano, só não pode perder no clássico. Então, existia uma grande rivalidade. O Guilherme chegou a jogar na mesma época que você? No Cruzeiro? Qual Guilherme? Que era do Galo? Atlético, que era do Galo? Guilherme atacante. Sim, eu tive um período com o Guilherme também. Eu peguei. Assim, ele... É o que eu te... Né, o exemplo que eu dei anteriormente sobre quando jogamos contra, né? O Guilherme, por exemplo, quando a gente jogava contra o Guilherme, a gente queria matar ele. Né? Principalmente que ele metia gol pra caramba. E assim, a gente odiava o Guilherme com todas as forças. Quando ele veio pro Cruzeiro... Aí, rapidamente, foi aquele entrosamento e a gente já, assim, é a questão da paixão do futebol, né? É amor e ódio. Amor e assim, ódio. Rapidamente essa mudança. Legal. Na época de 2003, quando você estava no Cruzeiro, da época da Tríplice Coroa, como é que era o seu estado mental, José?
Como é que funcionava naquela época a cobrança? Você, tipo assim, nossa, que responsabilidade, entendeu? Como é que funcionava? Eu sou curioso para saber isso aí, seu estado mental. Olha só, Era muita, né? o estado mental de um jogador de futebol, ele é formado, né? As questões que levantamos hoje, elas não eram levantadas anteriormente sobre a questão mental, né? Sobre a saúde mental. Mas, logicamente, a gente vivia também o que os jogadores de hoje, né? A responsabilidade, a exigência, né? E tudo que envolve a questão do futebol, mas simplesmente nunca foi só um jogo. Uhum. Então, a nossa mentalidade, o nosso caráter e o nosso estado de espírito, ele é formado desde novo, desde as categorias de base. Então, assim, quando nós falamos de Cruzeiro e Atlético, de rivalidade, essa rivalidade existia sempre das categorias de base. Então, nós aprendemos, né, desde cedo a rivalidade, o que envolve. Então, a responsabilidade, né, ela já tem uma exigência desde cedo e nós somos preparados para chegar no profissional e, de uma certa forma, suportar isso. Tá? Porque isso, da mesma forma do trabalho invisível, que faz parte do caderno de exigências para você se tornar um jogador de futebol profissional, você chegando lá em cima, o mental faz também parte para você se tornar e para você dar continuidade no alto nível, né? Então, hoje, 4 elementos para você, né, tá no alto nível atleta profissional, que é o técnico, o tático, o físico e o mental. Então, o mental também, hoje, assim, é algo... Tem gente que fala que o mental é 70%, sabe? Então, às vezes você vai perguntar assim, mas, poxa, esse jogador não é tão técnico, não é tão taticamente, fisicamente, ok. É necessário ter um físico para suportar isso. Mas qual que é a diferença do cara? Exatamente, o mental. O cara não vai desistir nunca. É blindado. O cara erra uma vez, para ele aquele erro quer dizer que é um erro a menos, uma tentativa a menos para chegar onde que ele quer. Então, assim, esse ponto, né, do mental é algo que você tem que conviver e suportar ou não. Né? Faz parte do todos esses aspectos que eu acabei de comentar. Porque eu pergunto isso também, porque vamos supor igual, você vai disputar um título importante. Cara, você tá na final. E a pressão que fica. Eu fico pensando assim, a gente fica pensando que tá aqui fora. E a pressão psicológica é disputar um título, vamos supor, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, que é cobrança. Então, nossa, a cabeça de vocês deve ficar louca ali, entendeu? Qualquer coisa. Gente, o time tá aqui, vai perder em um pênalti, como é que é? Nossa senhora, que momento do pênalti ali. Olha só, não, realmente é uma pressão enorme, né? Então, depois existe, para tudo na vida existe um início, né? Então, quando você jogar pela primeira vez um jogo profissional, foi o que aconteceu comigo, logicamente as sensações que você tem são sensações de tudo novidade pra você. Então aquela sensação tipo assim, eu tô com medo, né, eu tô ansioso, aquele friozinho na barriga. Poxa, então vai acontecer coisas ali que logicamente você não está acostumado. No segundo jogo você fala assim, opa, isso aqui eu já reconheço essa sensação, né? Aí no terceiro jogo, fala assim, aí aquilo vai acostumando. Então essas sensações de medo, de friozinho na barriga, eu até no final de uma carreira eu tinha um frio na barriga. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter, mas só que aquilo eu já estava acostumado, eu reconheci aquilo, sabe? Não era novidade pra mim. Então, um pênalti batido, por exemplo, a sensação é a mesma coisa. A primeira vez quando você vai bater, nossa você senhora. fala assim, poxa, e é um aprendizado, né? Porque quando você vai errar um pênalti, você fala assim, poxa, no futebol você precisa errar, você erra, mas você precisa corrigir rápido, como tudo na vida, né? Então você fazendo isso se torna experiente, você vai se tornar uma experiência de vida e que você nas próximas vezes você vai entender que, opa, vou fazer diferente, né? Então é assim que funciona a evolução, você precisa às vezes errar para evoluir.
Craque é outra coisa, né? A gente tem que pegar. É sensacional ficar escutando isso de um cara igual a você. Outra pergunta que eu tenho que fazer aqui. Fernando Diniz, naquela época, jogou com você, a gente já ter conversado aqui. Será que na cabeça dele, em algum momento, ele chegou a pensar em ser um dia o técnico do Cruzeiro? Você acha? Olha só, com ele, explica aí como é que foi. Olha, eu tive uma excelente... A passagem do Fernando no Cruzeiro, eu tive... Já era o Fernando Diniz já com uma experiência, conhecido já no meio do futebol brasileiro. E a experiência que eu tive com o Fernando foi muito boa, né? Eu ainda era moleque e, assim, Fernando era uma pessoa que sempre... tentou, né, com as suas palavras, com os gestos, me colocar para frente, me trazer positividade, me trazer confiança, e isso para um jogador novo, isso é muito bom, sabe? E são pessoas que, olha só, eu joguei com muitos jogadores, né? Tudo bem, Fernando Diniz se tornou técnico hoje, mas foi uma pessoa que me marcou, né? Por causa desses pequenos gestos, com uma simples palavra, né? Isso me marcou. Então, assim, eu não sei se o Fernando, na época, ele já pensava, já atravessava, né, o espírito dele, que ele poderia se tornar Nunca chegou treinador. A comentar com você? Não, nunca. Mas, assim, o Fernando sempre foi uma pessoa muito inteligente, tá? Dentro e fora de campo, e eu sentia, assim, taticamente, o que ele nos transmitia fazia muito sentido, sabe? Então essa inteligência, acredito que ele está se beneficiando hoje pela carreira que ele está fazendo. Chique demais, chique demais. Vamos lá, outra pergunta, essa aqui eu tenho que ler. Ao todo, foram aproximadamente 8 títulos, né? Na sua carreira que você conquistou, aproximadamente. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Vai lá. Conquistados. Foi em 473 jogos, foram 93 gols. Aí, tá Alguns vendo? golzinhos, Levantei sua ficha. Vamos lá, pera. Vamos lá. Gostaria de saber quais jogadores você mais gostou de jogar. Alex. Eu vi que vocês tinham uma amizade muito forte, parece, né? Alex. Sempre gostei muito do Alex. Cara sereno, né? Parece. Cara, Alex não tem como explicar. Mas aí depois vendo o que ele viveu, né? Porque para chegar no Cruzeiro, já a história dele, quando a segunda passagem dele no Cruzeiro, ele chegou literalmente desacreditado por todo mundo. Acho que a única pessoa que acreditava ali eram 2 pessoas, acho que era o Vanderlei, que fez questão que ele estivesse na equipe, e ele próprio. Porque a passagem em 2001 do Cruzeiro dele foi, como a do Edmundo, como a do Rincon, dessas grandes estrelas que passaram em 2001, foi uma catástrofe. Então, para voltar, literalmente, não assim, literalmente, isso aí acho que até ele próprio fala sobre isso abertamente, e ele volta em 2003, cara, você tem que ter muita coragem, sabe? Então, ele voltou e fazer o que ele fez, da maneira como ele fez, assim, incrível. Então, eu tive a oportunidade e o prazer de ter convivido com ele durante o período que ele voltou na segunda passagem dele Cruzeiro. Aprendi demais com ele também. Cara, foi uma honra. Eu tive um prazer imenso e eu, como jogador técnico, que sempre gostei muito da bola, né, mais do que o aspecto ficar correndo como um louco, mesmo se é necessário. Assim, a parte técnica, o Alex, quando eu vi o Alex jogar dentro de campo, às vezes eu acredito que eu me pegava, assim, até parava, assim, pra ficar olhando só o Alex, sabe? Como se fosse um bailarino, como se fosse ali uma ópera, alguma coisa, o cara ali... Mas eu não faço... Tem o Alex me transmitia um sentimento de facilidade, de tipo assim, olha pra mim, vê como o futebol é fácil. Que legal, que cara. Não é, né? Mas foi o jogador que mais me marcou, que eu tive o maior prazer em jogar junto. Não, vocês eram um elenco muito forte naquela época. Tínhamos. Você, ele, a equipe ali era muito forte. David, era bem sincronizada. Não, sim. Tinha Augusto Recife, que na verdade na época nós subimos juntos pro profissional.
Maurinho, Maicon, Luizão, Cris. Rivaldo, você chegou a jogar com ele? Rivaldo chegou ele chegou em 2004, Rivaldo, mas ele ficou um pouco tempo, ele ficou 2 ou 3 meses no máximo. Porque quando foi o Vanderlei, ele veio por causa do Vanderlei. Aí quando o Vanderlei saiu, ele decidiu sair também. Então, mas o Rivaldo ali já estava no final de carreira. Entendi. Acho que ele estava mais tranquilo também, não tinha tantos objetivos como ele tinha antes, né? Então, a gente teve um bom contato, mas não foi um jogador que me marcou, não. Interessante. O Alex, ele fez Alex, uma carreira... Eu vi que vocês ali... Nossa, vocês eram uma equipe... Infelizmente eu tenho que concordar, eu sou atleticano, mais uma vez. Bom, vamos lá. Como é que foi sua temporada em cada time internacional? Vou falar o nome de cada time aqui, você fala pra mim. Ok. Tá bom? O que você gostou e teve dificuldade. Certo. Vamos lá. Eu não sei falar o nome muito bem igual você, Tudo né? bem. Vamos lá. Primeiro nome do time do Japão, Kashiwa, é isso? Kashiwa. Kashiwa. Desculpa, Kashiwa. Como é que foi essa temporada lá? Olha, foi uma experiência... Positivo e negativo? Foi positiva. Positiva. Foi uma experiência... Minha primeira experiência no estrangeiro, né? Eu tinha 19 anos. Nossa, foi novo. O que é engraçado é que, como eu não estava tendo muito tempo de jogo em 2003, o treinador, a equipe técnica do Kashiwa, no Japão, era o Marco Aurélio, o treinador que me lançou no Cruzeiro. Então ele foi pra lá e aí ele falou assim, olha só, você não tá tendo muito tempo de jogo aí, se você quiser ter tempo de jogo, vem pra cá. Então aí analisamos e falou assim, pô, seria legal, vamos lá, primeira experiência no estrangeiro, foi bacana, foi logo depois, foi 2003, foi logo depois da Copa do Mundo Coreia e Japão, então existia ainda esse movimento, né, com futebol lá no país, o que era bacana, mas o futebol ainda estava em evolução, né, nessa época. Sim. Não é o Japão de hoje. Então, assim, foi uma experiência futebolística bacana e uma experiência cultural também. Porque como a primeira experiência no estrangeiro, num país onde que a cultura é completamente diferente do Brasil, então eu já era casado na época com minha esposa de hoje e foi muito enriquecedor, né? Nós não voltamos depois e todos os anos conversamos com a minha esposa e falamos assim, poxa, a gente poderia voltar lá para o Japão, a gente poderia passar um tempo lá no Japão, porque a gente ainda tem alguns contatos lá. Mas foi uma experiência bem positiva. Eu entrevistei uns meses atrás um jogador aqui também chamado Lucas, jogou na Itália, ele jogou no Japão também. Eu perguntei pra ele, cara, como é que foi? Ele falou que teve dificuldade, né, na tradução, lá tinha um tradutor. E você tinha um tradutor também? Eu tinha um tradutor também, assim, nós fomos sabendo, como foi por empréstimo, nós fomos sabendo que íamos voltar pro Cruzeiro. Então nós tínhamos o tradutor, eu tinha um tradutor que ficava no âmbito do futebol, né, nos treinos, nos jogos, e nós tínhamos um tradutor também para tudo que era vida fora do futebol, na vida do dia a dia. E a minha experiência foi uma experiência muito, muito boa. Até os contatos que nós temos hoje, guardamos os contatos lá, foi com esses tradutores, né? Legal. E foi uma experiência... Isso eu acredito também depois, olha só, essa questão de adaptação, isso depende também, às vezes, né? Porque fácil não é, né? Fácil realmente não é. No Japão não foi fácil, logicamente. Em Dubai não foi fácil, na França no início não foi fácil, mas depende também do seu estado de espírito, de como você enxerga as coisas. Aceitar, né? A sua aceitação, porque eu entendo que chega no momento, eu cheguei na França, no Lons, tava menos 8, com neve. Saí aqui no Brasil, o calor é igual o calor que tá tendo agora ou mais. Chegando lá com neve, sem treinar o pé doendo, porque faz muito frio, as mãos doendo, com muito frio. Sim, chega 3 meses e fala assim, pô, quero voltar pro meu país. Não, vou te perguntar aqui. Vou te perguntar. Pode perguntar. Vamos lá. Como é que foi no Al-Wassal. Pronto, tô aprendendo com você. Não, você vê que aqui... Al-Wassal. Assim, posso te falar?
Vou falar sinceridade, nem bom e nem ruim. Não foi... Foi neutro, né? Foi neutro. Não deu pra pegar... Não foi assim... a vida é uma vida diferente, porque Dubai, você tem a impressão que é algo que não é natural, né? Pra você ter uma ideia lá, como é o deserto, é uma cidade que foi criada no meio do deserto. Sim. Então, você tá aqui na cidade, andando de carro, aí daqui a pouco, bum, não tem mais nada, tem um deserto só. Então, não traz naturalidade, né? Entendi. Tem gente que adora isso, né? Assim, culturalmente não foi interessante, como o Japão, por exemplo, como foi a França. Em nível de futebol... Assim, como é um país ainda que está muito novo no futebol, então eu não tive, assim, não aprendi nada, na verdade. A sinceridade sabe? É tudo. Então foi uma experiência, mas simplesmente um período que nem bom nem ruim. Mas tá bom. Lance. Você Exatamente. Fala bonito, cara. Eu tenho que aprender com você, hein? Pegar umas aulas com você, hein, José. E aí? Lons. Como eu disse, Lons foi uma ótima experiência. Porque foi difícil. Foi 2 anos difíceis. Por quê? Porque principalmente a língua é um fator que é muito importante para a sua adaptação em um país. Então, quando eu cheguei em Lons, contrariamente do Japão, a ideia era ficar o máximo possível ali, na França. Então, para isso, a primeira coisa que eu e minha esposa nós combinamos foi que a gente precisa se integrar rapidamente aqui, para a gente se sentir bem, porque senão a gente vai querer voltar. E nisso, falou assim, beleza, ok, qual que vai ser a primeira etapa? Aprender a língua. A gente precisa aprender a língua e depois, pouco a pouco, na cultura do francês. Então, mas é difícil, cara, você aprender uma nova língua. Difícil. Né? E o francês é uma língua que não é fácil. Nossa. Então, mas ao mesmo tempo, isso nos formou, sabe? Como pessoas, como ser humano, e isso forjou também o nosso caráter, né? Então, foi 2 anos que foram difíceis. Em nível de futebol foi excelente, porque foi um período também que eu aprendi bastante já sobre a cultura do futebol francês, né? Então foi um período muito bom. E, sobretudo, a relação humana com as pessoas que vivem nessa região. É o norte da França, então o norte lá é uma região que faz muito frio, mas as pessoas são muito calorosas, são pessoas que se parecem um pouco com as brasileiras, e isso nos ajudou muito. Então a gente tem um prazer de falar que a gente viveu esse período, que não foi um período fácil, mas a gente é uma cidade fria, mas as pessoas são pessoas acolhedoras e que nos ajudaram muito. E que a gente tem muito prazer em voltar lá, porque para rever essas pessoas. Graças a Deus. Agora eu sei falar, e o Bordeaux? Bordeaux parece ter uma história muito boa lá. Passagem sua. O Bordeaux foi, assim, eu falo, vivo até hoje em Bordeaux, na verdade, então faz 18 anos que eu vivo em Bordeaux, 20 anos na França. Então, assim, foi um casamento, Bordeaux. Eu gosto de falar que foi um casamento com altos e baixos, mais alto do que baixos, e mesmo os baixos foram períodos de muito aprendizado, e que assim, hoje é raro, né, você ver um jogador passar quase 10 anos em um clube. E foi algo que aconteceu super natural. Por quê? Porque além do quesito da parte esportiva, né, existia também a parte família, de onde minha família estava muito bem adaptada nessa cidade, nessa região. E assim, foi um desejo de querer continuar, mas também um desejo do clube que nós continuássemos. E foi assim, foi um período fantástico, sabe? Eu guardo... Bordeaux tem um lugar no meu coração, porque realmente me marcou muito na minha carreira como jogador, mas também como ser humano. Chique demais, hein?
Chique demais. Agora me fala uma coisa, dos times internacionais que você passou, dos técnicos que você pôde trabalhar, me fala qual técnico que você acha que chegou próximo ali do Luxemburgo, que teve mais ou menos o nível? Olha, para mim foi o Laurent Blanc. Laurent Blanc... Bordeaux? Do Bordeaux. Uhum. Laurent Blanc, para quem não sabe, Laurent Blanc foi um dos jogadores da Copa do Mundo de 98. Não, eu ia falar isso aqui agora, você acredita? Passou esse 98 aqui na cabeça, você acredita? Laurent Blanc era o zagueiro, um dos zagueiros da seleção francesa. Ele tava na época do Zidane? Tava. Ele que, acho que ele até tinha marcado um gol nas quartas de final contra o Paraguai. Ele que marcou o gol para a França e que classificou a França para a semifinal e depois, enfim, final. Uhum. Então, Laurent Blanc, ele teve uma passagem de 2 anos no Bordeaux. E eu acho que para mim, francês, que eu tive experiência de jogar, o que mais me pareceu com o Vanderlei foi ele. Tá? E assim, hiper inteligente, do mesmo conceito do Vanderlei, as pessoas que estavam em volta deles, pessoas super competentes. E foi com ele que nós, enfim, fomos campeões franceses, chegamos nas quartas de finais da Champions League, ganhamos outros títulos com ele. Então, assim, a experiência me pareceu a mais próxima do Vanderlei foi com ele. Legal. Ô, José, me fala uma coisa. Você aposentou cedo no futebol, em meados dos seus 33? 3? Eu ia falar 35, desculpa. 33. Você vê hoje os jogadores, por exemplo, tem o Hulk, tem o Zé Roberto... Não, desculpa. Por exemplo, tem outros jogadores que acima de 40... Eu vou me fugir o nome, perdão. Enfim, qual que é a pergunta que eu quis fazer aqui pra você? Você olhando hoje, esses jogadores jogando na casa dos 40, você se arrepende mais ou menos de ter aposentado mais cedo? Ou o que fez você ter aposentado mais cedo? Qual o motivo? Certo. Olha só, realmente, para quem gosta de futebol, o objetivo, né? Para quem gosta de futebol, quando nós somos profissionais, o objetivo é jogar, né, o máximo possível, né? Sobretudo que fizemos aquilo a vida toda, então o máximo que podemos prolongar, na verdade, é o objetivo. Então, sim, quando você vê jogadores como o Hulk, talvez quis falar do Zé Roberto jogou no Palmeiras, né? E que, assim, são jogadores que você vê que alguns fatores precisam ajudar, né? A morfologia desses jogadores e também a maneira como eles, né, lidam com esse final de carreira para poder suportar isso ao máximo, né, a questão, né, do profissional, enfim. O meu caso, ele é muito simples. Quando eu cheguei com 33 anos, eu estava no final do meu contrato com Bordeaux, né? Então eu sabia que nós não íamos renovar. E aí eu busquei outras possibilidades. O meu histórico de jogador, principalmente quando eu cheguei no Bordeaux, foi um histórico, como eu disse, um histórico de lesões, né? Eu tive muitas lesões e em uma dessas lesões, a minha última lesão foi uma ruptura do ligamento cruzado do meu joelho direito, certo? Então aí eu fiz a cirurgia. No entanto, a minha cicatrização ela não foi perfeita, certo? Quer dizer que um ligamento ele precisa estar assim, né? E o meu ele estava meio que assim, né? Como se fosse aqueles macarrãozinhos. Uma espécie de frouxidão? Exatamente. Certo, quer dizer que assim, isso me permitia jogar normalmente, mas o meu risco de lesão ele era maior. Pelo ligamento ter cicatrizado dessa forma. Mas eu continuei jogando normalmente, até o final do contrato com o Bordeaux. Então, e aí o que aconteceu? 33 anos, e eu me disse que eu poderia jogar ainda mais 2 anos, porque fisicamente, mentalmente, eu estava ainda preparado para suportar esses mais 2 ou 3 anos, se necessário, né? Então, minha higiene de vida foi sempre uma higiene muito bacana relacionada a isso. Então, claramente, eu falei assim,
posso me permitir. Então, e houve a possibilidade, né, e talvez é algo que você possa até se você olhou um pouco o meu histórico, possa até me perguntar, eu tive uma proposta do Atlético Paranaense. Eu ia te fazer essa pergunta. Imaginei isso. Já estava pronto. Porque foi realmente, vocês vão entender. Eu tive a proposta do Atlético Paranaense, foi uma proposta muito bacana, esportivamente e para a família, porque Curitiba é uma cidade que se aproxima muito com a Europa, né, em nível de vida. Então, qualidade de vida, né? Então, isso com a minha esposa, a gente falou assim, poxa, pode ser uma boa Curitiba, né? Por que não? Então, visitei a cidade, visitamos a cidade com a minha esposa, voltei para a França e depois eu voltei, né, para assinar o contrato e finalizar os detalhes. Só que existia algo em mim que me dizia que com meu joelho ia ser complicado. Por quê? Porque eu já havia feito alguns exames e esses exames me mostravam que o meu ligamento não estava 100% cicatrizado, apesar que as minhas sensações eram perfeitas dentro de campo. Né? Então eu cheguei, assim, resolvemos os detalhes com o presidente na época do Atlético Paranaense e fui fazer um exame médico, os exames médicos. Né? E nisso fiz os exames, voltei de novo para o clube, né? E nisso o presidente me vira e fala assim, José, nós temos uma má notícia, cara. É que você não passou nos exames. Eu falei, como assim? No meu interior, eu já sabia, sabe? Como assim? Ele falou assim, o seu joelho. Olha só, o seu joelho e tal. Eu falei assim, sim, aconteceu isso, vocês sabiam que havia essa cirurgia que havia sido feita. Ele falou assim, mas posso te dizer uma coisa? Eu tentei até fazer um contrato de risco, né, na época, que é o contrato onde que se acontecer alguma coisa, se eu me lesionar nesse local, eles não precisam pagar o meu salário durante o período que eu estiver lesionado, mas assim, faltava uma semana para fechar a janela de transferência. Eu estava vindo como um nome importante para o clube. Se, né, eu assinasse e eles sabendo que eu tenho esse problema no joelho e que, sei lá, 2 semanas depois eu me lesionasse, isso seria um risco para o clube. Por quê? Porque não era uma questão de dinheiro, era uma questão de, mas agora a gente não pode contratar mais ninguém, porque fechou a janela de transferência. Então o que aconteceu? A partir daí já havia muita comunicação, né, que eu estava para assinar no Atlético Paranaense, e do nada, né, José não assina no Atlético Paranaense, nós combinamos, né, com o clube que não haveria uma comunicação negativa em torno que eu não passei no teste, nos exames, porque isso poderia me impedir de assinar com algum outro clube, se eles soubessem isso também. Mas, enfim, foi realmente, tinha que acontecer, porque em paralelo com isso, apareceu outras oportunidades que já estavam engatilhadas, já faziam um certo tempo, que é o meu trabalho atual. A gente pode falar também se você quiser. Agora eu vou te fazer a última pergunta, exatamente isso. De jogador de futebol a empresário de uma vinícola? Empresário de uma empresa de exportação de vinhos para o Brasil. E aí? Explica isso aí. Loucura, né? Olha só, chegando em Bordeaux é o que nós chamamos da meca do vinho, sabe? O vinho faz... a economia do vinho na França é muito, muito importante para o país. Então, a cidade de Bordeaux, ela vive muito isso, né? Os vinhos de Bordeaux são conhecidos mundialmente. Então, naturalmente, eu cheguei na cidade, mesmo sendo atleta profissional, me envolvi com isso. Não, vamos dizer assim, não na ingestão do álcool, né? Tá bom. Mas com as pessoas que estavam envolvidas, né? Então, isso pouco a pouco, e até no final da carreira, por quê? Vou contar até uma história rapidamente, qual que é a cultura, né? Qual que é a visão do povo francês relacionada ao vinho. Eles consideram o vinho como um alimento, não como um álcool, né? Não como uma bebida alcoólica. Então, por exemplo, nos dias anteriores aos jogos, quando a gente ia fazer a concentração, cada jogador tinha direito de tomar uma tacinha de vinho na véspera do jogo. Cara, a primeira vez eu achei aquilo muito estranho, achei que era pegadinha, né? Aí na segunda vez eu fui
Achando curioso, fiquei curioso. Na terceira vez eu fui e perguntei ao preparador físico, falei assim, pô, vocês estão dando álcool pros jogadores? Você tá maluco? Aí ele achou minha pergunta estranha, mas ao mesmo tempo ele falou assim, pô, é um estrangeiro perguntando, então eu vou explicar. Aí ele falou assim, não, aqui é super normal, uma tacinha de álcool, então não tem problema algum. Então, a relação com o vinho lá é uma relação cultural de alimento, né? Interessante. Logicamente depende da dose que você toma. Então uma tacinha não faz mal. Então isso, né, nas vésperas dos jogos eu comecei, né, a eu também tomar minha tacinha de vinho, né? Então surgiu aí uma paixão, né? Um pouco antes do final da minha carreira, que eu não sabia em que momento eu ia parar, começou, né, a reflexão, o que eu farei depois do futebol, né? Sim. A única certeza que eu tinha é que eu não queria continuar no meio do futebol. Nem treinador, nem empresário, nem diretor, enfim. Eu queria ver outro mundo, né? Eu queria ter uma relação com outras pessoas diferentes, de outro mundo. Então aí surgiu, né, a oportunidade desse projeto, né, que hoje eu encerrei minha carreira em 2016, final de 2016. Então desde 2017... né, assim, eu parei com futebol e logo em seguida já iniciei num novo projeto, que é a minha paixão também, que eu estou muito feliz e que mantém essa conexão com o meu país. Então hoje eu vivo entre a França e o Brasil e maravilhoso. Você exporta para cá? Exporto para cá e nós somos parceiros com uma empresa que é de São Paulo e que distribui no país todo. Olha... Que reviravolta, né? hein? Que experiência, que vida, hein? Bacana. José, vamos encerrando aqui a entrevista. Infelizmente, cara... Conversa tava bacana, né? Cara, obrigado pelo convite. Muito obrigado, você é sensacional, tá? Obrigado. Deus conserve esse cara bacana, que você é humilde, tá? Você aceitou de boa essa entrevista aqui. Obrigado. Fui lá, conversei com você. Não, beleza, tudo bem. Eu falei, não, acho que esse cara não vai aceitar essa entrevista. Vai dar um bolo aí. Esse cara vai me dar um bolo. Eu acho que esse cara... Eu falei, vou passar o meu Instagram do Bruxos Podcast pra ele ver que o negócio é sério. Demorou. Ele falou, não, beleza. Aí viu lá na academia... Tá bom, Bruxo, vamos marcar então, beleza. Ele mandou mensagem pelo WhatsApp, eu falei, nossa, ele vai mesmo, meu Deus do céu. José, muito obrigado mais uma vez, tá? Prazer estar aqui comigo contigo. sempre, tá joia? Ó, pessoal, fiquem ligados, tá bom? Até a próxima. Valeu!